Olá, graça e paz, tudo bem? Eu estou super ótimo, espero que em nome de Jesus tu também estejas muito bem. Estou aqui para compartilhar mais um devocional contigo e o título do devocional é Vendo Jesus nas Escrituras. Sim, vendo Jesus nas Escrituras. Por que desse título? Por que eu quero falar exatamente dessa palavra, vendo Jesus nas Escrituras? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar uma coisa para ti. A Bíblia, ela não foi escrita para contar histórias. A Bíblia, ela não foi escrita para falar de grandes milagres que aconteceram. Embora ela conte sim histórias e ela fale sim de grandes milagres, mas o principal objetivo dela ser escrita, de Deus revelar tudo aquilo aos santos, não foi exatamente para contar nada disso. A Bíblia, ela foi escrita simplesmente e exclusivamente para revelar Cristo. Cristo é o principal objetivo da Bíblia ser escrita. Cristo é o centro da Bíblia. A Bíblia foi escrita para revelar Cristo. De Gênesis a Apocalipse, Cristo é o centro de toda ela. Amém? E lá em Lucas, capítulo 24, a Bíblia conta uma história muito interessante. Após Jesus ter ressuscitado, ele encontrou dois discípulos no caminho de Emaús, o qual eles conversavam a respeito dele mesmo. Jesus apareceu no meio deles e eles não perceberam que era ele. Por quê? Porque antes o conheciam na carne, mas depois que ele ressuscitou, eles tinham que o conhecer no Espírito. E uma vez que os olhos deles ainda estavam fechados, não puderam o reconhecer. Mas a Bíblia de Jesus, enquanto caminhava com eles, a Bíblia fala algo muito interessante. Em versículo 27, ele diz que a partir de Moisés, discorrendo até todos os profetas, Jesus lhes expunha o que as Escrituras falavam a respeito dele. Ou seja, Jesus pegou o livro de Gênesis, mostrou que Gênesis falava dele. Pegou outro livro do Êxodo, que foi escrito também por próprio Moisés, falou o que falava a respeito dele e todos os profetas. Isso para mostrar o quê? Que desde Moisés, que é o escritor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ele só falava de Jesus. E todos os profetas que vieram também começaram a falar de Jesus. Foi por essa razão que ele pegou a partir de Moisés e todos os profetas para explicar que eles falaram dele. Falaram da morte dele, da ressurreição dele e da sua segunda e terceira vinda. Percebe? Então, que os seus olhos possam se abrir a partir de já, ao ler as Escrituras, ao ler a Bíblia, que possas enxergar Cristo lá, possas ter revelação de quem Cristo é na tua vida. A Bíblia não está preocupada em falar de ti, do teu pecado, da tua falha. Ela está preocupada em falar da santidade, da justiça de Cristo que foi feita lá na cruz. Por quê? Porque quando você tem revelação disso, a tua vida é transformada. Mais de Cristo, mais transformação na nossa vida. O que simplesmente precisamos não é talvez de coaches para nos darem motivações muito deeps, não. Precisamos de Cristo. Cristo é o único motivo para podermos agir. A Bíblia fala algo muito interessante, um milagre que aconteceu lá no Velho Testamento, foi no tempo do profeta Eliseu. Aconteceu que houve fome numa certa cidade e a Bíblia diz que o profeta Eliseu mandou para o seu servo, seu discípulo, preparar uma sopa, porque estavam a padecer de fome. E quando ele preparou uma sopa, aconteceu que lá colocaram algumas folhas de lentilhas. E quando colocaram, a Bíblia diz que a sopa ficou envenenada, porque aquelas plantas eram envenenadas. E quando serviram para dar, alguém gritou dizendo: "Homem de Deus, a morte na panela." Ele clamou pelo Eliseu, que era um homem de Deus. Eliseu, quando se aproximou, mandou que colocassem farinha na sopa. E quando colocaram farinha, distribuíram para todo mundo comer. Todo mundo comeu e ninguém morreu. E farinha aponta para quem? Claro, falamos aqui que toda a Escritura é para mostrar Cristo. Farinha é o próprio Cristo, porque com farinha naquela época faziam um pão. E Cristo é o pão da vida. Ou seja, quando colocaram farinha ali, era como se fosse sinal do seguinte: onde há morte, quando Cristo chega, há vida. Percebe? A vida. Então, o principal objetivo da Bíblia ser escrita é mostrar Cristo. Porque quando nós mais enxergamos a Cristo, mais de Deus nós recebemos, mais vida nós recebemos. Deus só tem interesse de liberar tudo para Cristo. E quando você percebe isso, você se apropria de Cristo, você se apropria de tudo aquilo que é liberado para Cristo. Amém?